T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Now control. Roger, roll, Challenger. Good, roll program confirmed. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. O STS-51L foi o 25º voo do programa espacial norte-americano realizado com a nave Challenger, lançada em 28 de janeiro de 1986 no Cabo Canaveral, na Flórida. A nave explodiu 73 segundos após a decolagem e matou 7 tripulantes. Entre eles, os astronautas Judd Resnick, especialista de missão 1, o Ellison Onizuka, especialista de missão 2, Ronald McNair, que era o especialista de missão 3, o piloto Mike J. Smith e Francis Scooby era o comandante, e Gregory Jarvis, especialista de carga, e Sharon Krista McAuliffe, que foi selecionada entre 11 mil professores para ser a primeira educadora para lecionar no espaço, e também a primeira norte-americana a viajar fora da Terra. A tragédia foi causada pelo rompimento de um anel de vedação no tanque externo de combustível da nave, causando um incêndio seguido de explosão. Esse foi o primeiro acidente fatal em voo em uma missão tripulada nos Estados Unidos. Os objetivos planejados para essa missão eram o lançamento de um satélite, o TDRS-2, o transporte de material instrumental para voos espaciais dos ônibus espaciais para a astronomia, o Spartan 109, relacionado com experimentos com o cometa Halley, tais como observação da cauda e do corpo do referido cometa, além do programa para monitoramento ativo do cometa Halley, CHAMP, experimento com dinâmica de fluidos, experimento para participação de fases e 3 experiências para o programa Inserção de Estudantes e 2 aulas para o projeto Professor do Espaço. Durante os preparativos para o lançamento, diretamente da Tyco, estava tendo uma reunião entre os engenheiros e durante essa reunião, Roger Boisjoli interrompeu essa reunião para avisá-los do risco do lançamento. Devido à baixa temperatura, poderia ocorrer um desgaste dos anéis de vedação que vedavam o foguete de combustível sólido, pois em missões anteriores esse problema havia acontecido, por isso Boisjoli queria avisá-los do risco para que não acontecesse com o Challenger. Após esse aviso, a Tyco entrou em contato com os gestores da NASA para avisá-los do risco também, mas a NASA, após vários cancelamentos da mesma missão, não quis interromper o mesmo lançamento. Disseram que era um risco aceitável, portanto não aceitaram a decisão da Tyco. Sobre os atrasos no lançamento do Challenger, na verdade o lançamento da nave deveria ter ocorrido 6 dias antes, mas foi reagendado devido a instabilidades climáticas e alguns problemas técnicos. Na manhã do dia 28 de janeiro, a temperatura estava bem mais baixa que o normal no Cabo Canaveral, na Flórida, chegando a cravar no 0 graus. Isso poderia afetar alguns dos componentes da nave, como o O-ring, que teve a sua estrutura danificada devido à baixa temperatura no local, ocasionando um rompimento e fazendo com que o foguete explodisse.
Os engenheiros da Thiokol, junto com os diretores da NASA, se reuniram e nessa reunião o engenheiro Roger Boisjoli avisou para os engenheiros da Thiokol, junto com os diretores da NASA, que havia um grande risco de um acidente devido à baixa temperatura poder danificar a estrutura do O-ring. Os engenheiros da NASA simplesmente não aceitaram pela questão de que haviam tido vários atrasos no lançamento já anteriores e como eles já estavam sob grande pressão de ter que realizar o lançamento da nave, até por questão da conduta também, e levando para um lado mais egocêntrico, eles levaram essa visão do Boisjoli como um risco de voo aceitável, o que na verdade não foi um risco de voo aceitável, visto que foi um problema muito sério e que realmente, pela visão de Boisjoli, aconteceu o acidente, como ele previa, dentro de outros fatores que também contribuíram para que esse acidente fosse agravado. Sendo assim, a NASA prosseguiu com a decisão de retomar o lançamento. Após a explosão do ônibus espacial, assumindo a investigação estava o renomado físico chamado Phillips. Ele iniciou essa investigação através de uma análise de imagens, também com os dados que os engenheiros da Thiokol proporcionaram para ele. E através da análise de imagens de vários ângulos diferentes do ônibus espacial, ele reparou uma certa fumaça preta saindo entre o foguete de combustível sólido e o tanque de combustível líquido. Como essa fumaça poderia ter saído desse tanque? Revendo a análise das imagens e das filmagens, ele reparou que no momento da propulsão do foguete, o ônibus espacial veio a ter uma certa oscilação que danificou os anéis de vedação devido à baixa temperatura, e com essa oscilação veio a abrir uma fenda no foguete de combustível sólido, onde saiu essa fumaça. Mas essa escória que saiu por essa fenda chegou a se solidificar e essa fumaça parou de sair. Mas se essa fenda foi fechada por essa escória solidificada, como o ônibus espacial poderia ter vindo a explodir? Após o lançamento, em certa altura, houve uma rajada de vento que a NASA também não previu, onde ela abalou as estruturas do ônibus espacial, juntamente com as do foguete, que veio a reabrir essa fenda, fazendo com que essa escória quebrasse e viesse a ter um novo vazamento, onde o combustível sólido vazou e danificou o suporte que prendia o foguete de combustível sólido no tanque de combustível externo. Fazendo esse suporte soltar, o foguete também soltou, se colidindo com esse tanque de combustível, causando uma abertura e causando a explosão do foguete espacial após 73 segundos do lançamento. Depois de uma extensa e detalhada investigação, o grupo concluiu que o desastre havia sido ocasionado por um defeito no equipamento e no processamento de controle de peças de qualidade que havia sido instalado na nave. A apuração dos dados, junto com as imagens e todo o material colhido, revelou que ocorreu uma falha nas anilhas de borracha que servia para vedar as partes do tanque de combustível. Mais precisamente, os anéis que se encontravam no foguete acelerador sólido direito, cuja missão era ajudar a propulsionar o empurrão necessário para que a Challenger levantasse voo. Essas anilhas de borracha, que eram os O-rings, sofreram falhas durante o lançamento por causa da baixa temperatura, como descrito antes, conforme os engenheiros da missão haviam previsto. Com a falha nos O-rings, os anéis de sistema de vedação, isso permitiu com que os gases em alta temperatura e pressão escapassem e danificassem o tanque de combustível externo da Challenger, assim como o equipamento que prendia o acelerador ao tanque. Com isso, o sistema de vedação permitiu que gases em alta temperatura e pressão escapassem e danificassem o tanque de combustível externo da Challenger. Assim como o equipamento que prendia o acelerador ao tanque, o próprio Feynman fez uma simples demonstração em rede nacional e ao vivo de como o frio poderia afetar as anilhas com um copo de água gelada. Resumindo tudo o que aconteceu, não foi levado em consideração a previsão do engenheiro Roger Boisjoli em questão dos O-rings se dilatarem com a baixa temperatura. Sendo assim, os engenheiros da Thiokol, junto com os diretores da NASA, por não acreditarem em Roger Boisjoli e agirem de uma forma totalmente egocêntrica, precisando fazer o lançamento da nave espacial e agindo sob pressão devido a grandes atrasos que aconteceram, vários adiamentos dos lançamentos, eles simplesmente falaram que esse problema era um risco de voo aceitável e mandaram prosseguir com o lançamento. Sendo prosseguido com o lançamento, mesmo com as temperaturas baixas, ocorreu o que Roger Boisjoli esperava, porém o que ninguém estava esperando. A nave Challenger levantou voo e 73 segundos após o lançamento, ela explodiu, matando assim os 7 tripulantes que estavam na nave, o que realmente chocou todo mundo e foi um marco para a história. Foi um grande acidente de engenharia que teve
por causa de um ato de egocentrismo e de eles não aceitarem simplesmente previsões que, se fossem aceitas, seriam primordiais para ter evitado o acidente com o ônibus espacial. E dentre isso também veio a questão de outras investigações posteriores depois do acidente, no qual o engenheiro Roger Boisjoli, junto com o físico Phillips, eles fizeram grandes análises, analisaram fotos, as câmeras, repararam que havia um distúrbio no qual a nave fazia um zigue-zague e tudo isso foi bastante analisado. Até hoje não se sabe de fato se houve algum agravante. Muitos dizem também que por causa da pressurização da cabine de comando, isso poderia ter salvado os astronautas, mas foi visto que a cabine não foi despressurizada e, sendo assim, na explosão, a cabine entrou em colapso também e explodiu, fazendo com que cerca de 15 a 20 quilômetros acima do oceano o foguete explodisse e matasse os 7 tripulantes.